Olá, você já está assistindo mais um programa A Chave do Negócio aqui pela TV Guarulhos, canal 3 da NET Digital, canal 20 da NET Analógica e ao vivo para todo o Brasil pela internet no www.tvguarulhos.tv.br. E você vai ver no programa de hoje: economia ambiental. Empresas preferem investir em projetos ambientais com retorno mais imediato. Metas difíceis. O governo estadual quer reduzir emissões de gases de efeito estufa. Negócio lucrativo. Como gerar créditos de carbono e obter lucro. E o meu convidado hoje aqui no estúdio é Antônio Carlos Porto Araújo. Ele é consultor de empresas e advogado especialista em meio ambiente. A gente volta em 30 segundos. Não sai daí. Fala galera, sou o Tom Munhoz. Eu sou o Anderson Baroni. E nós estamos aqui toda segunda-feira, 10 da noite, ao vivo, apresentando Guaru Combate. É isso Programa aí. que fala tudo sobre MMA e aos eventos que acontecem. Nós dois, eu e ele, eu e eu. Eu e você e eu. Esse é o Anderson Baroni. Toda segunda-feira, 10 da noite, ao vivo, aqui na TV Guarulhos. Guaru Combate, falando de MMA nacional, internacional. Tudo que vocês querem ver e não ver em outros canais, está aqui na TV Guarulhos. Venha! As empresas brasileiras não priorizam investimentos em projetos de geração de crédito de carbono, apesar do potencial de obtenção de rendimentos da ordem de cerca de 500 milhões de reais por ano. Estudos apontam que a demanda pelos créditos no mercado é pequena, o que diminui o seu valor e leva as empresas a investirem em projetos com retorno mais imediato, como iniciativas de redução de emissões dos gases de efeito estufa e aumento da eficiência energética. Porém, até o final do ano passado, quando inspirava o prazo do Protocolo de Quioto, empresas brasileiras dos setores de energia e resíduos sólidos correram para apresentar projetos com investimentos em tecnologias limpas, para poder vender créditos de carbono para empresas de países desenvolvidos. O objetivo era o de captar recursos antes que as regras do protocolo mudassem, mas o protocolo foi renovado para um novo período, de 2013 até 2017 ou 2020. O Protocolo de Quioto é um acordo global para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, para conter o avanço das mudanças climáticas. O que são créditos de carbono? Você vai saber neste programa de hoje. O meu convidado aqui é o Antônio Carlos Porto Araújo. Antônio Carlos, ele é advogado formado pela Universidade Paulista. Ele é sócio fundador da empresa chamada Agrociclo. Ele atua na área de planejamento estratégico e avaliação de empresas para grandes grupos nacionais e estrangeiros através de consultoria. Ele, como consultor, ele já atendeu empresas como Vale, Repsol, Braskem, Petrobras, entre outras. Além disso, ele é especialista em meio ambiente. No âmbito do Protocolo de Quioto, esse protocolo que a gente acabou de ver aí na matéria, ele desenvolveu planos de negócios para empresas como a Nova Gerar. Nova Gerar é a primeira empresa no mundo a obter um registro na ONU para o desenvolvimento de projetos e vendas de crédito de carbono. Antônio Carlos, obrigado pela tua presença aqui no estúdio do A Chave do Negócio. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo sempre. E eu quero saber exatamente o que é isso. Me fala primeiro sobre a Nova Gerar, que é essa primeira empresa que obteve aí o registro para vender créditos de carbono. A Nova Gerar, no município de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, num processo de licitação, ela ganhou a concessão para administrar um aterro sanitário. Então, diferente do que são os lixões que a gente conhece no Brasil, esse aterro sanitário dá uma destinação correta para os resíduos domiciliares urbanos. O que ocorre? Isso só não basta, porque o resíduo domiciliar urbano, que tem muito material orgânico, ele emite muito metano, entre outros gases que prejudicam e causam efeito estufa. O que ela propôs a fazer?
capturar esse gás metano por meio de tubulações, e em vez desse gás ser lançado na atmosfera, ia para um flare, um queimador, e aí deixava de lançar na atmosfera. Ele mitiga, ele reduz a emissão. Como isso custa caro, esse desenvolvimento desse sistema, o investimento é muito caro, só a atividade do aterro não paga. Então, o que acontece? Cada tonelada que ele consegue evitar de lançar na atmosfera gera um crédito de carbono. Ele está ajudando o meio ambiente. Empresas e países que tinham a obrigação de reduzir a emissão compram esses créditos porque eles ainda não conseguiram fazer as reduções nos próprios países. Então, para entender, eles continuam poluindo lá. Então, assim, para aliviar essa poluição que eles emitem na atmosfera, eles compram crédito das empresas que conseguem diminuir a emissão desses poluentes. Exatamente. Então ele tem uma obrigação de reduzir, por exemplo, 100 toneladas de gás de efeito estufa. Essa alteração do processo produtivo dele demora e é muito cara. Enquanto ele não consegue cumprir essa exigência, ele reduz, por exemplo, 80, os outros 20 ele continua ainda emitindo, mas ele compra de países em desenvolvimento que reduzem a emissão. Então é um direito de poluir? Não. O que acontece? O ecossistema não tem fronteira. Então, enquanto que em alguma parte do mundo é lançado o gás de efeito estufa, em 48 horas já atrapalhou o mundo inteiro. Da mesma maneira, em contrapartida, um país, uma empresa em país em desenvolvimento que consegue reduzir a emissão, também é aproveitado isso daí em 48 horas. Então há uma compensação. O importante é isso, qual é o balanço. E o balanço ele acaba sendo o quê? O cumprimento de metas que o protocolo de Kyoto estipulou. A gente viu aí no VT anterior que a gente tinha aí um potencial de obtenção de rendimentos na ordem de 500 milhões de reais por ano. Porém, muitas empresas não estão preocupadas nessa fatia, porque assim elas estão migrando para outros negócios sustentáveis também, que trazem retorno mais imediato, foi o que a gente acabou vendo no VT. Como é que é isso? O que ocorre? O Brasil tem muito gargalo e o chamado custo Brasil dificulta que empresas fizessem investimento em protocolo de Kyoto dentro do mecanismo de desenvolvimento limpo, que é o que a ONU estipulou e exigiu. Então, elas migraram para outros tipos de investimento. O protocolo de Kyoto era medida obrigatória. Só que no Brasil demora muito a aprovação, era para ser 18 meses, mas acaba demorando mais, custa muito caro e não tem certeza depois de quanto que vai ser remunerado por cada crédito de carbono. Além disso, o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem uma legislação específica sobre o que é o instrumento jurídico do crédito de carbono. Não sabe qual é a carga tributária que vai ter em cima dele e não sabe ainda direito como vai ser marcado, como vai ser rubricado na contabilidade da empresa. Isso afasta, isso desestimula. Em 2005, quando nós fizemos na Nova Gerar, a estimativa de renda de crédito de carbono no Brasil era de 6 bilhões. E agora nós estamos falando em 500 milhões. Quer dizer, isso daí reduz e foi ultrapassado países como a China, México e Índia, que estão vendendo muito mais. Você, como consultor de empresas, como é que isso funciona numa empresa especificamente? Por exemplo, a Nova Gerar, ela conseguiu vender os créditos de carbono? Foi a primeira do mundo que vendeu. Vendeu para quem? Vendeu para o país europeu que precisava, que tinha obrigação de redução de meta. Então, a Alemanha, ela tinha uma obrigação de redução de emissão, não conseguia cumprir tudo e uma parte, então, ela comprou da Nova Gerar. Então, aquilo que a Nova Gerar deixou de emitir, ela compensou a emissão ainda dentro daquela agenda dessas empresas desse país, lá na Alemanha, né? Mas, por exemplo, o aterro sanitário não é de competência do poder público? A responsabilidade pelo lixo urbano domiciliar é do poder público. Ele pode, ele mesmo, explorar a atividade ou, através de uma licitação, passar essa atividade de disposição final desse resíduo para iniciativa privada. É o que aconteceu no Rio de Janeiro. Mas e aí a iniciativa privada busca o recurso onde ela quiser. Ela recebe uma tarifa da prefeitura por tonelada de lixo que a prefeitura recolhe nas casas e também de poda de árvore, essas coisas todas.
Agora, ele tem que dar uma destinação correta para esse lixo. Não pode deixar aquele chorume invadir lençóis freáticos, não pode deixar catadores de condições subhumanas trabalharem ali, viver daquele tipo de coisa. Então ele precisa ter um sentimento e uma ideia de preservação ambiental com qualidade de vida também. Isso a empresa faz e está lá no modelo de concessão. Agora, se ela quiser, além disso, vender um crédito de carbono, então ela faz essa instalação, como a gente comentou agora, de captação desse gás metano. Tá, agora, por exemplo, isso a gente está falando de um aterro sanitário, falando de lixo, falando de responsabilidades de poder público que ele transfere para iniciativas privadas. Outros tipos de indústria, a gente consegue dar exemplos? Por exemplo... indústria de mineração. Vamos, do outro lado, um case de sucesso muito forte. Na região sul do país, muitas usinas de suínos, que tem muito dejeto de suíno e que também tinha muita emissão de metano, fizeram através de cooperativas a instalação de biodigestores que também recolhem esse dejeto de suíno e não deixam emitir o gás carbono, captura e também queima e manda para um flare e elimina o metano. O mais importante é que, além disso, esse metano você pode usá-lo também para geração de energia elétrica. E o Brasil tem um gargalo na geração de energia e distribuição. Então, além do investidor receber o crédito carbono por não emitir esse metano, ele ainda pode usar esse mesmo metano como fonte para alimentar um gerador e gerar energia e vender para a rede. Quer dizer, uma outra fonte de geração de renda. De geração de renda muito importante. Isso é de muito sucesso. Então, várias empresas estão fazendo isso daí. Muitas outras em mineração, por exemplo, ou qualquer outro segmento que diminui a intensidade energética. Então, ela produz com mais eficiência energética, mas o consumo de energia é menor. Ele substitui a matriz energética, matriz eventualmente mais suja, por fontes renováveis, fontes mais limpas, e essa diferença de consumo e de intensidade também, além de gerar uma economia importantíssima para o caixa da empresa, ainda pode gerar também a venda de crédito de carbono ou outros mecanismos que vão ajudar o meio ambiente. Eu quero falar no próximo bloco sobre gases de efeito estufa. Eu vou chamar um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Olá, sou o reverendo Bruno Ribas. Eu sou apresentador do programa Mesa Evangélica e eu te convido toda quarta-feira ao vivo aqui na TV Guarulhos, no canal 20 analógico, canal 3 digital, das 17 às 18 horas. Não perca, eu estarei aqui com você. Muito bem, estamos de volta com o programa A Chave do Negócio. E você que quer participar do nosso programa enviando a sua sugestão, enviando a sua crítica, você pode fazê-la pelo e-mail achave.tv@gmail.com ou pelo Facebook. Visite e curta facebook.com/A Chave do Negócio. E você vai acompanhar no VT agora que fala sobre gases de efeito estufa. O Brasil tenderá, no médio e longo prazos, a aumentar as suas emissões de gases de efeito estufa, por causa da relação direta com o desenvolvimento econômico. Apesar disso, o país tem de buscar soluções para, simultaneamente, crescer economicamente e reduzir o ritmo de aumento das suas emissões. Para tornar isso possível, foram sancionadas em 2009 leis nos âmbitos federal, estadual e municipal que estabelecem metas de redução de emissões de gases de efeito estufa para os próximos anos. Pois é, a gente volta aí com essa informação de redução dos gases de efeito estufa. E o meu convidado aqui é o Antônio Carlos Porto Araújo. Antônio Carlos, essa redução aí, que foi, essas leis que foram sancionadas em 2009, a gente tem uma estadual aqui, que aliás, não sei se você sabe, o governador Geraldo Alckmin, ele recebeu uma premiação, ele vai ter o nome dele estampado num parque lá da Austrália. Você sabia disso por conta das ações do projeto de reduzir em 20% a emissão de gases de efeito estufa até o ano de 2020? Você sabia disso? Então, essa notícia é muito importante em termos de incentivo a políticas públicas de desenvolvimento sustentável. Isso vai se dar como?
através de alteração de processo produtivo e, na verdade, incentivo à inovação. Então, o grande tema do momento é inovação, já que a competitividade está cada vez mais agressiva. Então, aquele que vai se sobressair é que tiver processo inovador de produção. Isso significa redução de custos, porque no final do dia é o seguinte, se você emite menos resíduo, menos lixo, na verdade você pagou então por menos resíduo. Então essa história de abraçar a árvore, comer granola é muito importante. Agora, mais importante é parar com aquela cultura da abundância que tinha farta energia barata e fartos recursos naturais e baratos e farta logística de distribuição. E hoje em dia não é mais isso. Com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, você também precisa, como empresário e como produtor, recolher aquilo que você lançou demais. Então, na verdade, o que um desenvolvimento eficiente de cidade tem que promover? É política de fomento a desenvolvimento tecnológico e inovação e também redução de emissões para que possam, e redução de resíduo e de lixo, possam permitir que esse desperdício evitado entre no caixa da empresa, fortalecendo as finanças da empresa. Que não é muito fácil, né? Não. É o que a notícia que a gente acabou de mostrar aí, falando que aumentar as emissões de gases de efeito estufa é difícil por causa desse desenvolvimento. Então a gente proporciona um desenvolvimento econômico, você, por exemplo, aumenta a renda das famílias, as famílias conseguem comprar o seu carrinho zero, as montadoras despejam no mercado carros, a gente vai aumentar a emissão de gases de efeito estufa por conta, por exemplo, do aumento do número de veículos nas ruas. Então, mas aí são políticas macroeconômicas horizontais, isso não está correto. Então, aumentar a produção e distribuição e venda de automóveis, isso é fantástico, e você permite que outras camadas da população tenham o mesmo direito que outras tiveram de adquirir. O problema é o que fazer com aqueles antigos. Então, esse incentivo à produção automobilística, por exemplo, ele só faria sentido, com redução inclusive de IPIs e outros tributos, se fosse atrelado com uma política de recolhimento de automóveis, por exemplo, com 10 anos de uso. Olha, você compra o seu automóvel com redução de tributo e IPI, só que dali a 10 anos, esse automóvel que você comprou incentivado, ele terá de ser recolhido. Então, você, na hora de comprar, você pode fazer a opção de comprar com tabela cheia de tributo e você fica para sempre com o automóvel, ou você comprar, por exemplo, com redução importante de tributos, mas dali a 10 anos, você entrega esse automóvel ou aquele novo possuidor desse automóvel para descarte, reciclagem e aproveitamento. Você vai estar desenvolvendo cada vez mais a tecnologia nesse automóvel. Você deixa de colocar na rua e deixar rodando na rua automóveis antigos. Menos poluição. Menos poluição. E você, no final das contas, o balanço é o mesmo. Aquela mesma quantidade de milhões de automóveis, só que sempre mais modernos. E com recursos naturais evitados, quer dizer, você deixa de produzir novos insumos para a produção desse automóvel, porque você tem no aproveitamento e na reciclagem daquele antigo. Agora, uma meta ousada do governo do estado, reduzir 20% até 2020. A gente já está em 2013, tem 7 anos para... É muito ambiciosa e vai enfrentar gargalos e dificuldades terríveis. E a solução vai partir justamente dos empresários que vão perceber que é vantajoso tratar a questão ambiental sob a ótica empresarial de geração de grandes negócios. Isso é importante. Então, através de alguma medida de fomento e incentivo, ele percebe que há possibilidade disso, desde que ele tenha esse incentivo e aí vai correr atrás dessa meta. Antônio Carlos, eu quero falar um pouco mais sobre esse assunto no próximo bloco, mas antes, vamos tomar um cafezinho? Vamos sim. Eu vou chamar um rápido intervalo, a gente vai tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente volta.
Olá, amigos da TV Guarulhos. Eu quero convidar a vocês a assistir o programa Murilo Abas Entrevistas, todas as segundas-feiras às 5 horas da tarde, ao vivo. Eu conto com a audiência de todos vocês. Muito bem, estamos de volta com o programa Chave do Negócio aqui pela TV Guarulhos, canal 3 da NET Digital, canal 20 da NET Analógica e ao vivo para todo o Brasil pelo www.tvguarulhos.tv.br. E o meu convidado hoje aqui no estúdio é o Antônio Carlos Porto Araújo. Antônio Carlos, nós estávamos falando no último bloco sobre redução dos gases de efeito estufa. Neste bloco eu quero voltar a falar nesse tema e atrelar a esse tema o desenvolvimento e sustentabilidade. Como é que a gente pode trazer essa realidade para a indústria e para o comércio e serviço aqui de Guarulhos? A grande saída é justamente parar com a mesmice, né? Então, por exemplo, o mundo está cada vez mais competitivo, a luta por sobrevivência dos empresários também com muita dificuldade, ainda mais um país onde o crédito é difícil, escasso e caro. Então, aqui em Guarulhos mesmo, tem uma empresa com quase 300 funcionários que produz brinquedos e instalações para playgrounds, para escolas, para creches. Só que muitas outras no país faz. O que ela desenvolveu? Ela desenvolveu alguns brinquedos, tipo uma gangorra, que tem uma proposta de sustentabilidade. Então, o aluno, o cidadão já bem pequenininho, que está na creche ou na escola e é cadeirante, ele pode brincar com autonomia nesse brinquedo. Ele entra nessa gangorra com a própria cadeira de rodas, na outra ponta, outros coleguinhas deles que não têm essa necessidade de cadeira de roda. Quer dizer, o brinquedo ele interage entre pessoas portadoras de necessidades especiais ou não. Significa o quê? Significa que você está colocando esses cidadãos na sociedade e esse pensamento de inclusão é que vai ajudar no desenvolvimento da cidade daqui a 20, 30 anos, porque serão eles os formadores de políticas públicas e que desde pequenininho, através dessa história lúdica, dessa educação lúdica, eles perceberam a responsabilidade e a necessidade de inclusão. Então isso é muito importante e com isso a empresa, olhando o grande negócio, consegue cada vez mais abocanhar uma fatia importante do mercado. A própria prefeitura aqui de Guarulhos está com um processo de licitação para aquisição de uma quantidade muito grande para creches, para escolas desse tipo de brinquedo. Isso é muito importante. Sustentabilidade gerando negócio, gerando... Essa é a história, olhar a questão da sustentabilidade sob a ótica empresarial de geração de grande negócio. Porque uma empresa não é só filantropia, ela precisa ter um retorno de investimento para remunerar os seus investidores, conseguir pagar salários, recolher tributos, mas trabalhar de maneira que ela possa ajudar o desenvolvimento da cidade e a formação de bons cidadãos. Tá vendo aí, empresário de Guarulhos? Não é só sustentabilidade, não é só abraçar a árvore e comer granola. Eu gostei do que você usou aquela hora lá. Assim. Exatamente. Sustentabilidade gera negócios também, não é isso? Exatamente. E é o grande motivador do momento. Essa busca, essa diferenciação, saída da mesmice para novos mercados, novas alternativas, novas possibilidades de retorno ao investimento. Pois é, e essas empresas, elas conseguem financiamento fácil? Você estava falando sobre financiamento, dificuldade, juros altos, porque assim, para você investir em sustentabilidade, em negócios sustentáveis, isso também gera um custo, né? Por exemplo, para você trocar o seu maquinário que polui por maquinário que utiliza combustíveis renováveis, por exemplo, você tem um alto custo nisso, né? Esse é o grande gargalo que a gente falou, justamente que vai ser enfrentado pelos empresários e no governo de São Paulo para redução de 20%, por exemplo, dos gases de efeito estufa. Essa troca de tecnologia. Por isso que existem linhas de financiamento pública, BNDES, por exemplo, vários tipos de linhas para aquisição de recurso financeiro, para renovação, para troca, para investimento e com juros muito mais facilitados. O importante... Agora, eu tenho conversado com muitos empresários aqui na cidade e eles têm dito que assim, a dificuldade de você conseguir esses tipos de recursos do BNDES, do Desenvolve São Paulo, por exemplo, que é um BNDES estadual, que pertence ao governo do estado de São Paulo,
eles têm muita dificuldade de conseguir financiamento. Então, não é fácil, porque não está lá na prateleira já o modelo de negócio. Ele precisa desenvolver. E isso é importante. Precisa desenvolver um projeto, apresentar esse exatamente. projeto. Essa é a grande questão. Qual é o projeto? O projeto não é só Geralmente buscar... ele não sabe fazer Ele não esse sabe, ele projeto. procura a tomada de recurso para buscar o dinheiro, mas ele não tem uma política clara no projeto dizendo para o banco qual é o fluxo de caixa que vai permitir e como ele pretende fazer depois o reembolso e pagamento disso com o fluxo de caixa da geração de negócio dele. Tá. Existem empresas que podem ajudá-lo a fazer esse projeto? São várias empresas de consultoria especializada. A Agrociclo, por exemplo, ela é especializada em fornecer instrumentos para que o projeto de desenvolvimento de uma empresa possa se dar de maneira sustentável. Sustentável na obtenção do recurso, na obtenção do recurso... As empresas elas têm dificuldade de conseguir crédito porque elas não sabem fazer projetos. A Agrociclo ajuda na consultoria desses projetos? A Agrociclo é uma empresa de consultoria criada justamente para ajudar o investidor nessa tomada de decisão. A tomada de decisão de um projeto de investimento, ela é muito séria e tem que se dar de maneira que permita um retorno a esse investimento. Então, a Agrociclo, ela faz projetos desde reestruturação financeira até projetos de investimento, não só com o intuito de captação de recurso menos caro e mais ágil, mas fundamentalmente para que ela aproveite o potencial de mercado onde ela está inserida. E como é que o empresário encontra você? Nós temos o site agrociclo.com.br ou através também dos nossos colegas de trabalho, contato@agrociclo.com.br. Obrigado, Antônio Carlos, pela sua presença aqui no estúdio. As nossas portas estão sempre abertas para você. Eu que agradeço a oportunidade e parabéns pelo programa. Obrigado mais uma vez. Você acabou de assistir ao programa A Chave do Negócio pela TV Guarulhos, canal 3 da NET Digital, canal 20 da NET Analógica e ao vivo para todo o Brasil no www.tvguarulhos.tv.br. Eu aguardo você na próxima quinta-feira, 12:30. Até a semana que vem. Fiquem com Deus.